O governo Lula arquivou, então, algumas denúncias que foram feitas contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Se você não se lembra quem é o Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, está aqui. Eu coloco aqui para você e nós vamos ver essa notícia, vamos abordar essa notícia que saiu no Poder 360, saiu também na Revista Oeste e saiu também na UOL, né, que eu acho que a gente tem um cenário de imparcialidade, eu diria, né? Que é que você tem a Revista Oeste, que ela é naturalmente mais à direita, nós temos aqui a UOL, que é naturalmente mais à esquerda, e aí nós temos o Poder 360, que na minha opinião é algo mais moderado, só que já recebi comentários aqui no canal dizendo que não é moderado, que na verdade o Poder 360 teria um lado também, né? Mas quem comentou não deixou claro que lado é esse. Então se você sabe qual lado é esse, coloca aqui no campo dos comentários, porque sinceramente eu não sei, tá bom? Vamos lá. O que é que diz o texto? Vamos começar aqui pela Revista Oeste. E depois nós vamos abordar, é claro, as questões jurídicas, penais, civis, administrativas, porque são instâncias diferentes. A gente sabe que, em se tratando de responsabilidade no Brasil, com base no sistema jurídico constitucional estabelecido, você tem aqueles casos menos graves que são solucionados pelo direito civil. Então, uma indenização, uma reparação acaba solucionando o conflito quando surge um conflito entre as partes. Eu estou dizendo por quê? Porque se uma pessoa fez uma comunicação de assédio, né, como se fosse, entre aspas, uma denúncia, eu falo entre aspas porque, tecnicamente, no direito, denúncia é uma expressão que designa uma peça acusatória do Ministério Público nas ações penais, né? Mas a gente pode entender essa denúncia como uma notícia, como uma informação, um comunicado. Então, imagine que uma pessoa fez essa denúncia a respeito de ter sofrido assédio. Bom, é preciso verificar se essa conotação, essa infração noticiada, esse fato noticiado, corresponde a um ilícito civil, um ilícito administrativo ou um ilícito penal, porque tem assédio que é criminalizado. Tem assédio que é criminalizado. Mas nem todo assédio é criminalizado. Por exemplo, o assédio moral. O assédio moral, por si só, não é crime. Mas é claro, a depender das questões, é possível que o assédio moral consista em um crime. Por exemplo, a ofensa que é irrogada, né, do superior hierárquico contra o subordinado pode consistir também em um crime. Apesar de ser assédio moral, também pode consistir em um crime. Beleza? Então, existe esse parâmetro de responsabilização diferente. Os mais leves são solucionados pelo direito civil, a partir de indenização. Um pouco mais graves, aqueles aplicáveis a servidores públicos, agente público ou pessoas que estão desenvolvendo alguma atividade no âmbito da administração pública, aí a gente tem uma solução através de uma punição administrativa, uma punição disciplinar, um ressarcimento ao erário, e os casos mais graves aí sim são criminalizados. Aí vem o direito penal em cima, vem a instituição policial, polícia, Ministério Público, a persecução criminal toda funcionando, tá bom? Então vamos abordar aqui na Revista Oeste. Diz assim, ó: governo Lula arquiva denúncia contra Silvio Almeida. Ex-ministro foi alvo de acusações de assédio moral e sexual. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Comissão de Ética da Presidência da República, decidiu arquivar um pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. O órgão anunciou decisão nesta segunda-feira, dia 25. Não há, entretanto, mais informações relativas ao processo contra Almeida. Isso se deve a saber ao fato de o caso estar sob sigilo. Interlocutores do Palácio do Planalto informam, contudo, que o processo que acabou de ser arquivado contra o ex-ministro não tem relação alguma com a série de denúncias que foram feitas em setembro. Ele foi demitido a partir dessas denúncias em setembro, eu me lembro muito bem. Almeida, de acordo com o portal UOL, o site Metrópolis e a organização não governamental MeToo, essa eu nem sei qual é, teria assediado moralmente e sexualmente subordinados e colegas. Na parte sexual, uma das vítimas teria sido a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. De imediato, Aniele ganhou o apoio público da primeira-dama Janja da Silva. Almeida, que chegou a reclamar de que seria alvo de mentiras, acabou sendo demitido pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aniele não foi, no entanto, a única a denunciar Almeida por assédio. Em vídeo nas redes sociais, a professora Isabel Rodrigues disse que foi vítima do aliado de Lula em 2019. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas, com vontade, afirmou a denunciante, que não segurou o choro ao relembrar o caso. Fiquei estarrecida. Tá aqui, essa seria a denunciante. Isso aqui isso aqui é muito pesado, né? Isso aqui é muito pesado. Isso aqui é muito pesado, né? É muito pesado isso aqui.
dizer que assédio é até leve, né? Isso aqui poderia ser enquadrado como crime, aquele do 217 do Código Penal, 213, perdão. Ou seja, conforme a Comissão de Ética da Presidência, as denúncias feitas por Aniele e Isabel seguem sob análise. Silvio Almeida fora do governo, mais demissões e alvo da Polícia Federal. Alvo de denúncias imoral, assédio moral, sexual e moral. Silvio Almeida foi, além de perder o emprego na esplanada dos ministérios, inicialmente acabou desconvidado para palestrar na Bienal do Livro de São Paulo, evento que ocorreu na semana seguinte à divulgação das denúncias. Ainda no mercado editorial, o ex-ministro viu a editora Record romper contratos para publicar 2 livros dele. Ainda continua a notícia aqui, né? Almeida, por fim, virou alvo de órgãos policiais. Nesse sentido, a Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu um inquérito contra ele ainda em setembro. Isso em razão de o ex-ministro ser alvo de denúncias feitas por ex-alunas da Universidade de São Judas Tadeu, onde ele trabalhou como professor. Além disso, a informação de que a Polícia Federal está próxima de concluir um inquérito contra o ex-ministro de Lula. Vejamos aí, então, a notícia que saiu na Revista Oeste. Eu acho que a gente nem precisa ir aqui para o UOL, provavelmente não vai noticiar algo diferente disso. A notícia aqui no UOL, para você ver, ela é bem pequenininha, ó. 3, 4 parágrafos aqui no Poder 360 é um pouco maior, mas também é pequena. A maior mesmo ficou aqui na Revista Oeste. Acho que nós temos informações para a gente poder entender mais ou menos. Bom, em se tratando de questões administrativas, então são providências que são adotadas pelo governo, pelo Poder Executivo, já que o ministério que era ocupado pelo indivíduo aí, pelo ex-ministro, é um órgão associado ao Poder Executivo. Então, dentro daquela atividade desconcentrada do Poder Executivo, você tem lá o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bom, então, o órgão do Poder Executivo tem a atribuição para apurar as infrações administrativas. Aí tá aí tranquilo, se houve a decisão por parte do órgão de arquivar essa denúncia referente a de 2019, não há o que se questionar, né? É uma decisão do Poder Executivo. Agora, é claro, isso não exclui eventual atribuição do Ministério Público, em se tratando principalmente da Curadoria do Serviço Público, né? Da Administração Pública, não exclui também a atribuição dos órgãos policiais, esses que têm atribuição para apuração de infrações penais, são questões diferentes. E também não exclui a possibilidade da pessoa vítima ajuizar uma ação de reparação civil contra o denunciante. A gente tem, em se tratando dessas 3 esferas, civil, administrativa e penal, o seguinte: quando um fato, então tem-se o fato, quando um fato é discutido na esfera civil, administrativa e penal, é possível que a penal vincule as demais esferas. Quando? Quando, por exemplo, na esfera penal, ficar reconhecido que o fato não aconteceu. Se lá na esfera penal, que é mais difícil, a condenação criminal é mais difícil, se lá na esfera criminal ficar reconhecido que o ex-ministro Silvio não cometeu o fato, porque o fato não aconteceu, tem que as demais esferas civil e administrativa acompanhar. Então, nem adianta tentar na esfera civil e administrativa, porque vai perder. Agora, por exemplo, se na esfera penal ficar reconhecido o seguinte: não há provas suficientes para condenação. Então, o Poder Judiciário, na esfera criminal, não está dizendo que o fato não aconteceu. Está dizendo que não há provas suficientes para condenar. Bom, na inexistência de provas suficientes para condenar, aí é possível que na esfera civil e administrativa o autor ainda tome lapada. Outro caso de que a esfera penal vincularia também a esfera civil e administrativa seria no caso de negativa de autoria. Reconhece-se o Poder Judiciário, então, lá na esfera penal, fala: não, opa, o fato aconteceu sim, o que está sendo noticiado aconteceu. Ocorre que não foi o Silvio, não é a pessoa que está sendo denunciada, foi outra pessoa, mas ficou sobremaneira comprovado, né, substancialmente comprovado, que o denunciado não cometeu o fato. Nesse caso, também vai obrigar as demais instâncias, então civil e esfera administrativa também terão que se adequar, se adaptar à decisão que eventualmente seja emanada por parte do Poder Judiciário na esfera penal. Beleza? Espero que você tenha ficado até aqui. Foram 9 minutos, mas a gente conseguiu ver essas informações de maneira bastante aprofundada. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar a fortalecer. Eu quero bater a meta dos 10 mil inscritos aí, estamos quase, estamos chegando. Preciso do seu apoio, preciso da sua moral, tá certo? Quebra essa pra gente. Até o próximo vídeo, valeu!